Jaboticabal está encolhendo e a culpa é sua. Fala pessoal, sejam bem-vindos em mais um Jaboticast. Meu nome é Gabriel Ramos, falo diretamente de Jaboticabal. E hoje nós estamos no primeiro episódio de 2026, né? Estamos aqui estreando o nosso cenário virtual, né? Nesse novo formato de vídeo que eu vou trazer para vocês aí semanalmente, né? Nesse formato de vídeo, eu quero trazer aqui assuntos importantes, né? Assuntos relevantes para a cidade de Jaboticabal, não só para a cidade como região, e também apresentar alguns dados, né? A gente poder conversar aí com um pouco mais de calma, né? Vocês interagirem aí nos comentários, a gente olhando as informações aí com um pouco de calma, né? E tendo um tempo aí para a discussão. Obviamente os nossos podcasts, as nossas transmissões irão continuar do formato, né, clássico, mas esse ano com essa diferença aqui eu quero trazer esse tipo de vídeo aqui, até para poder eu mesmo poder falar um pouco mais, né, que é essa ideia do podcast. Eu fiz um podcast, né, e no final eu sou a pessoa que menos falei no podcast, eu escutei muito nossos convidados. Aliás, eu queria agradecer aqui, ó, vou até uma salva de palmas para os nossos convidados que disponibilizaram aí seu tempo, sua paciência e vieram ao podcast, prestigiaram o nosso podcast aqui. E para 2026 aí a gente quer aumentar, né, o nosso número de episódios. Em 2025 nós gravamos algo em torno de 50 episódios entre transmissões e gravações, né? Então foram todas as semanas eu tô aqui no estúdio, né? A equipe aqui no estúdio, eu tenho algumas pessoas que me ajudam aqui, né? Então todas as semanas nós fizemos esse trabalho aqui no estúdio e dá muito trabalho, aliás, né? Nós somos um podcast independente, então eu faço todo esse trabalho aqui fora do meu horário de trabalho com um intuito informativo, né? Um intuito de diversão, de trazer um entretenimento também, né? Tanto para mim que estou fazendo, que eu gosto muito de fazer isso, tanto para quem está assistindo. E nos últimos meses de 2025, né? Surgiram alguns vídeos na internet. Na verdade, eu vi um vídeo e uma publicação, né, nos arredores, aqui nos Facebooks locais, né, de uma senhora, uma empresária muito conhecida aqui de Jaboticabal, onde que ela relatou, né, foi um desabafo, né, sobre a situação do comércio de Jaboticabal, né. Ela disse, entre outras coisas, que a cidade só tem lojas de R$1,99, né, e que Monte Alto, enfim, tem lojas mais bonitas, mais exuberantes, e que a nossa cidade poderia estar aí em decadência por causa disso, né? Foi mais ou menos essa a interpretação que eu tive desse vídeo, né? Que eu assisti aí. E eu, quando assisti esse vídeo, eu confesso para vocês que eu discordei inicialmente, né? Discordei concordando, fiquei incomodado com o vídeo. Falei, pô, mas será que é assim? Será que Jaboticabal tá pior que as cidades vizinhas? Será que o nosso comércio tá fraco? O que será que tá acontecendo, né? Bom, e fiquei com esse assunto aí na cabeça, né? Fiquei aí pensando nesse assunto, conversei aí com pessoas aqui da cidade, comerciantes, né? Mais antigos, comerciantes mais jovens, né? Além de tudo, sou morador de Jaboticabal, nasci, cresci aqui e fiquei aí observando, tentando chegar numa opinião, chegar numa visão. Pô, será que a gente realmente... será que foi a internet, aí o Mercado Livre agora que está com essas entregas aí praticamente no mesmo dia, né? Eu consegui comprar, no final do ano passado eu comprei algumas coisas que comprei de manhã e chegaram, né, depois das 6 da tarde. Então, isso é uma novidade aqui para a cidade do interior. E é muito bom, né, para quem compra coisas na internet aí receber rapidinho. Todo mundo fica feliz com isso. Mas será que isso realmente está impactando o nosso comércio? Será que esse é o problema? Será que nosso comércio realmente está em decadência? Então, são esses temas aqui que eu quero trazer, abordar aqui nesse vídeo, né? E claro, né, conto com a participação de você que está me assistindo. Se você tem uma opinião, tem um interesse nesse assunto, fique à vontade na seção dos comentários. Inclusive, já deixe seu like aqui no vídeo, se inscreve no nosso canal, que isso ajuda muito, né? Nós tivemos um crescimento moderado no ano de 2025, então nós pretendemos aí ter mais seguidores, né? Mais pessoas aqui vindo no nosso podcast. Então, a sua parte de se inscrever e curtir e compartilhar o vídeo também ajuda muito. Bom, então vamos aqui, eu tenho nesse formato aqui do meu cenário virtual, eu estou aqui com essa tela aqui para a gente poder trazer algumas informações e começar alguns assuntos. Pessoal, então, primeiramente, algumas notícias aqui, ó,
que foram publicadas aqui em dezembro, ó, dia 10 de dezembro, vamos dar um zoom aqui para ficar mais visível aí para você, ó. 10 de dezembro de 2025. Brasil registra queda de 5,8% no número de nascimentos em 2024, né? Número de filhos por mulher no Brasil é o menor da história, diz IBGE, né? Brasil tem a maior queda em número de nascimentos em mais de 3 décadas, né? Foi de 5,8 a nossa queda e a maior queda registrada desde o início dos anos 90. Então por que eu estou começando com esse assunto especificamente? Eu já vou colocar aqui nesse gráfico. Pessoal, esse gráfico Bom, vamos primeiro ao assunto, porque eu comecei falando de comércio e estou falando de demografia, né? Qual que é o negócio aqui, pessoal? Quando a gente fala de comércio, quando a gente fala de economia, né? Quem faz a economia são as pessoas. A economia, ela é assim, a tradução do comportamento das pessoas, né? Ela é a tradução, né? Eu enxergo dessa forma. Os indicadores econômicos, eles respondem ao comportamento das pessoas. Isso também está ligado no meio ambiente. Por isso que eu me interesso por esse assunto, né? Sou da área do meio ambiente. Então, quando a gente entende, quando a gente planeja, né, uma cidade, quando a gente planeja um país, né, um estado, a primeira coisa que é levada em consideração é quantas pessoas tem ali. Né? São as pessoas que criam as demandas por alimentos, por combustível, por energia, né? Pelo comércio, por residências, por moradias. Né? Inclusive, são essas pessoas que causam os impactos ambientais. Né? Então, quando a gente trabalha com a questão ambiental numa cidade, a gente está sempre lidando, direta ou indiretamente, com o fator humano, com o comportamento humano. Né? Até mesmo os investimentos. Quando a gente tem um comportamento de medo, né, os investimentos, né, os índices, as bolsas se comportam de uma forma, e quando a gente tem um comportamento de euforia também, né, existe aí reflexos disso na economia. Né? Então, por que eu estou trazendo esse assunto de demografia? Porque esse assunto ele é o mais importante e ninguém está falando disso. Poucas pessoas estão antenadas nesse assunto, estão falando desse assunto. Né? Então aqui, ó, nesse gráfico aqui, que a gente tem aqui, ó, a gente tem births and deaths per year, né? No Brasil, eu vou mudar aqui, vamos colocar do mundo. Vamos tirar aqui o world. Beleza. O que a gente tem aqui, pessoal? Na linha azul, né? Essa linha, vamos dar um zoom aqui para ficar mais, já está no máximo. Nessa linha azul aqui, a gente tem a projeção, né, de nascimentos, births. E na linha vermelha nós temos a projeção de mortes. E aqui nesse ponto da linha, a gente tem uma projeção, né, até aqui, onde a linha mais grossa são os dados atuais, aqui 2022, né, 24 provavelmente, aqui está pegando até 2023, a partir de 2023 é a projeção. E dessa projeção em diante, que foi feita, baseado na nossa taxa de fecundidade, eu vou falar disso já mais para frente, a gente vê aqui nessa linha, nesse gráfico aqui, que está representando o mundo, tá? Todos os países, que a partir de 2083 nós vamos ter mais mortes do que nascimento. E isso é muito grave, pessoal, porque basicamente nós vamos entrar, não vou dizer em extinção, mas nós vamos estar diminuindo a população do mundo. E isso é uma coisa que não é... Veja bem, espécies em extinção são quando, né, você tem menos nascimentos, né, e mais mortes acontecendo, até que chega num ponto que a quantidade dessa espécie ela não consegue mais se manter. Né? A população dessa espécie vai diminuindo e ela não consegue se manter. Claro que não é isso talvez que vai acontecer, mas nós temos uma indicação aqui, uma projeção de que em 2083 esse gráfico vai cruzar. Aí a gente vai pensar assim, pô, Gabriel, você está em Jabuticabal, você está olhando para 2083, né? É bastante tempo à frente, muita coisa pode mudar lá, essa projeção pode mudar. Legal, pode mudar, mas vamos fazer uma mudança aqui, né? Eu comecei com o Brasil, ó. Eu comecei com o mundo, né? Vamos discutir um pouco do gráfico do Brasil. Olha o gráfico do Brasil. O gráfico do Brasil, pessoal, ele tá aqui, ó, em 2042, onde esse cruzamento dessas linhas pode ou vai estar projetado no gráfico para acontecer. E essa projeção ela é muito
fiel, né? Ela tem uma probabilidade muito grande de estar correta, porque ela está baseada nos dados anteriores, são dados séries históricas. Então, pode ser que não, muito difícil isso mudar repentinamente, né? Só se todo mundo amanhã começar a ter filho absurdamente, né? E isso a gente sabe que, novamente, economia, comportamento das pessoas. Nós não vamos mudar o comportamento das pessoas que não querem ter filhos hoje para amanhã passarem a ter filhos. Isso é muito difícil, né? Não é uma coisa fácil. Tem vários fatores envolvidos. Então, onde eu quero chegar aqui, ó, em 2042, nossa população brasileira vai começar a diminuir. Então, isso é um indicador grave, tanto para a economia quanto, enfim, para tudo. Nós estamos diminuindo a população. Está morrendo mais pessoas do que pessoas estão nascendo, né? E isso é uma coisa um tanto quanto grave, né? Agora vamos para Jaboticabal. No finalzinho de 2025, eu vi uma publicação, eu não vou conseguir abrir aqui agora, pesquisar, mas era de um portal municipal aqui, eu não me lembro o nome, se era o Cidades Online, ou se era... Enfim, eu acho que era o Cidades Online, né? Que ele noticiou ali que o registro... Os dados do registro civil, né, de 2024, né, teve mais mortes em Jaboticabal do que nascimentos. E aí eu li isso e falei, cara, pô, eu já estava meio antenado nessa questão mundial e brasileira, né? Falei, pô, mas em Jaboticabal? Então aí eu fui pesquisar, e aí é o tema do vídeo aqui, né, praticamente o principal que eu quero falar com vocês aqui e mostrar, né? Tem um site, pessoal, todo mundo confia no IBGE, eu vou abrir aqui um outro site, que é do governo do estado de São Paulo, né, a Fundação SEAD, né, o SEAD ele é estudo e análise de dados, né, do estado de São Paulo, né, uma fundação que faz toda essa parte estatística, né, e a gente tem aqui vários painéis de Power BI muito bons, né, muito melhores, inclusive que do IBGE, né, muito mais práticos da gente entender. Então aqui, quando a gente vem aqui, ó, menu, a gente está aqui no portal Demografia. Nós vamos abrir aqui o município, né? E aqui vai abrir um painel com informações aqui do município. Aqui tá a Damantina, que é na ordem alfabética, né? Então, Jaboticabal tá aqui. O que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui, ó, que a gente vai abrir já um painel mais avançado, né? Esse painel aqui ele é mais resumido e aqui é um painel um pouco mais avançado, que tem as regiões administrativas e tudo mais. Então, o que eu quero começar aqui nesse gráfico já, né, nessa tela aqui, vou começar, tem bastante informação aqui, né, mas vamos com calma lá que nós vamos entender cada coisa dessa informação, cada parte desse gráfico aqui, inclusive de Jaboticabal. Bom, o que nós estamos vendo aqui, basicamente, é um gráfico, né, da evolução da população no estado de São Paulo. Aqui, ó, divisão regional, eu não coloquei município nenhum, não tem nenhum município, então tá todos. Ou seja, é o estado de São Paulo todo. Então aqui, ó, a gente vê a evolução da população do ano 2000 até o presente. Aqui o último é 2024. Então a gente vê que tem uma população tá em crescimento aqui. Beleza? Né? A gente consegue ver isso aqui, né? Esse desenho aqui do gráfico, né? Tendendo para cima, né? Tendendo para alta. E quando a gente olha nesse outro gráfico aqui do lado, né, aqui nós temos 3 divisões, 3 linhas, né? A linha mais escura é de 15 a 64 anos, a linha mais rosa ela é de 0 a 14 anos e a linha azul, né, ela é 65 mais. Então o que a gente está vendo aqui, pessoal? Né? De 0 a 14 anos, ó, está caindo essa linha, ela está em uma tendência de baixa, ela está decrescendo, né? Enquanto isso, a linha de 65 mais, né, pessoas idosas, ela está numa direção oposta, ela está subindo, né? Então lembra desse gráfico aqui, ó, de nascimentos e mortes? Isso daqui é bem parecido, né? Opa, aqui, isso aqui é bem parecido. Então a gente tem aqui a população, agora nós estamos falando de população. Então, se nós temos menos nascimentos, a população também vai ter menos pessoas. Nós vamos ver isso na pirâmide aqui embaixo. Então, está decaindo. Aqui na pirâmide, ó, vamos para a pirâmide, fica muito mais claro isso, né? Essa é uma pirâmide demográfica, né? Uma conhecida pirâmide demográfica
né? Muito comum isso nos livros de geografia, né? E a gente entende, essa pirâmide ela é boa porque ela é mais visual ainda, ela é um gráfico já, né? Bom, então aqui a gente está falando do estado de São Paulo, eu vou colocar os dados de Jaboticabal aqui para comentar. Então o que a gente vê? Ó? A gente vê aqui, no nosso lado aqui, a gente tem as idades, tá? E aqui esse gráfico está dividido no meio entre mulheres e homens, e o tamanho das barras representa a porcentagem, a proporção dessa população, né, em relação ao total. Então, quando a gente vê aqui 40 a 44 anos, 35 a 39, as barras são maiores, é porque a população é maior, né? E quando a gente olha aqui, né, conforme vai subindo a idade, né, a população, né, naturalmente, nosso ciclo de vida, né, nós vamos cumprindo o nosso ciclo de vida, então essas barras elas vão diminuindo, né? Isso é até normal. Agora, o que está diferente, né, o que está mudando, né? Lembra, está mudando porque o comportamento das pessoas também está mudando, né? A gente tem aqui, ó, a base da pirâmide, ela está mais estreita, né? Ela está bem mais estreita aqui que o meio da pirâmide. Então a gente tem poucos nascimentos, né? A gente tem uma taxa de entradas de pessoas novas, né? Enfim, o nascimento já representa isso, mas o que alimenta essa pirâmide é o nascimento. Então essa pirâmide ela não está sendo alimentada na sua base, porque nós temos poucos nascimentos. Então o que vai acontecendo ao longo do tempo? Essa população hoje aqui de 35 a 44 anos, né, que inclusive eu me incluo nessa população que é economicamente ativa, a gente já vai falar um pouco dessa parte de economia. Essa população ela está envelhecendo ao longo dos anos e ela vai aumentando essas barras aqui para cima, principalmente se a expectativa de vida for maior. E se não tiver uma reposição aqui embaixo, nós vamos ficar com uma base cada vez mais estreita da pirâmide. Então vamos ver Jaboticabal, né? Eu falei bastante da pirâmide. Vamos ver Jaboticabal, ó. Jaboticabal. Opa, cliquei aqui, pronto, Jaboticabal. Tá aqui, ó. Olha que curioso, né? A gente viu o gráfico aqui do estado, né? Que tinha até uma população crescente, mas Jaboticabal, ó, a gente já pode até dizer que ela está decaindo sim, ó. Por exemplo, a população aqui, ano de 2024, está registrando 71.481 pessoas nessa barra aqui. Em 2023, 71.689, ou seja, nós já diminuímos aqui, ó, 200 pessoas, mais ou menos, né? Vamos chutar. Em relação a 2022, ó, 71.820 e hoje 71.480. Então nós estamos diminuindo, né, a nossa população, segundo, né, essas informações aqui do SEAD, né? E eu gosto dessas informações, até fazer um adendo. Essas informações do SEAD, elas são corrigidas anualmente, né? Pode ver que tem dados ano a ano. Então, além do censo do IBGE, é considerado também informações de registro civil, outras informações que o governo do estado tem aí, né, nos seus sistemas. Então, eu gosto muito do SEAD porque ele é muito mais preciso pontualmente, né? O IBGE ele faz uma estatística de 10 em 10 anos, mas o SEAD é uma coisa mais dinâmica, então está sempre atualizando isso daqui. Então, eu confio muito nesses dados, são dados muito bons. Inclusive, utilizado aí pelo estado para planejamento em todas as secretarias, aí, todos os temas, né, saúde, educação e tal. Essas informações aqui são muito valiosas. Então, quando a gente olha aqui no gráfico, né, a evolução da população por grupo de idade, né, nós temos aqui uma população envelhecendo, gráfico azul subindo, ó, aumentando o número de pessoas ao longo do tempo, e a nossa população de pessoas jovens, né, de 0 a 14 anos diminuindo, cara. Cara, isso é terrível. Isso é terrível. Nós vamos. Por que é terrível? Porque a economia é feita com pessoas, e pessoas com menos pessoas jovens ao longo do tempo é menos consumo. Por exemplo, vamos lá. Eu vou dar uma pincelada aqui. Eu queria mostrar a parte de trabalho, mas se a gente pensar que a gente vai diminuir os jovens de 0 a 14 anos está numa tendência decrescente. Então, por exemplo, o setor de educação, escolas básicas, escolas de ensino fundamental, escolas de ensino médio, a tendência é que vai diminuir o número de alunos necessitando desse tipo de serviço. Então, pode ser que o setor público diminua
tenha que diminuir vagas em escola, porque não tem vaga e não vai ter pessoas. E as escolas particulares, bom, uma empresa particular, quando ela não tem cliente, ela vai fechar, né? Ela vai diminuindo, ela vai reduzindo o tamanho, né? Porque não tem demanda. E não tem essa demanda, não tem como você se reajustar no caso de uma escola. Se você não tem alunos, se as pessoas não nascem e não vão para a escola, você não tem, né? Você vai diminuir a base de pessoas nessa faixa etária e, consequentemente, todos os serviços e coisas relacionados, focados nessa população, eles também vão ser impactados. Então isso impacta diretamente, por exemplo, no nosso comércio, nosso setor de serviços, né? Isso é uma coisa, é de se pensar, né? Nós não podemos reverter isso, podemos fazer coisas para mudar isso, mas pensando economicamente, pensando no comércio, pensando, né, no que você vai fazer aí, né? Você vai se planejar estrategicamente como um comerciante, como um empresário, você vai estar olhando para isso e vai ter que se posicionar de forma adequada. Você não pode fazer um negócio que não vai dar certo, né? Ninguém quer fazer isso. Então, essa informação ela já predita isso, né? Ela nos diz que isso pode acontecer no futuro. Ao mesmo tempo que uma população mais envelhecendo, né? mais idade, você vai ter mais idosos. Então, pode ser que serviços e novas demandas apareçam para essa população de idosos, né? Então, isso, né, impacta diretamente a nossa economia, nosso comércio, né? Tudo isso. Aqui, olhando para a pirâmide, né, a gente tem uma base mais estreita ainda aqui do estado, né? A gente tem uma forte concentração aqui, ó, na população de 40 a 44 anos, né, que é a população economicamente ativa, a população que acorda cedo, vai trabalhar, está criando filho, está fazendo, né, tá fazendo o seu ali, está construindo casa, né? Claro que as outras idades também, né? Mas quando a gente estuda aqui, né, a gente pode até pegar aqui, ó, de 20 até 59 anos, que é uma população, eu olharia assim, né, como economicamente ativa também, o pessoal, né, tá nessa faixa, mas a gente vê a concentração aqui de 40 a 44 anos, né? A gente pode até dizer de 40 a 49, que é o 35, né, a 44, que são a maior parte da população. Esse site também, aproveitando para mostrar, ele tem a opção de você ver a tabela, né? Então aqui a gente consegue saber na faixa etária quantas pessoas realmente tem, né, contabilizadas aqui. Então aqui, ó, de 40, por exemplo, a 44 anos, é onde você tem um número maior de mulheres e homens, né, registrado aqui. Uma coisa curiosa sobre isso, ó, vamos olhar aqui em cima, ó, é que em Jaboticabal, lembrando, nós estamos em Jaboticabal, a população feminina, ela é ligeiramente maior que a população masculina, né? Então, tá sobrando mulher aí, né, para cada homem. Aqui, nós temos esse índice que é a razão de sexo, ou seja, esse número aqui, ele é o número de mulheres para cada 100 homens. Então, para cada 100 homens, nós temos 110 mulheres. Ou seja, nós podemos formar 100 homens, 100 mulheres, formam 100 casais e ainda sobram 10 mulheres e meia aí, sem casal, né? Sem um par aí do sexo masculino. Então isso já também é uma informação que nos diz sobre, está relacionada sobre a fertilidade, né? Se você tem menos homens aí e mais mulheres, e talvez, aí é que tá, eu não quero falar entrar nessa discussão, seria legal se nós estivéssemos num podcast com outras pessoas dando opinião, com outras visões, porque tem múltiplas explicações, né, quando a gente vai falar o que está causando isso. Por exemplo, eu tive uma educação, eu tenho 35 anos, e toda a educação que eu tive no ensino médio, ensino fundamental, sempre foi dizendo que filho, gravidez na adolescência, use camisinha, se preserve e tal, né? Um pouco por causa de doença, mas sempre direta ou indiretamente diziam que filho atrapalha, que você tem que deixar isso para você ficar mais velho, que você tem que estudar. E realmente, né, gravidez na adolescência, tanto para menina, claro que para menina envolve o corpo, né, mas tanto para o homem quanto para a menina, é uma coisa que vai atrapalhar aí se você tem algum objetivo de estudar, né, trabalhar e se desenvolver. Mas, né, hoje nós estamos vendo o efeito, talvez, né, aí que tá, é uma discussão aberta, né, será que é isso?
né? A gente pode também relacionar, a gente pode querer pensar aqui que políticas públicas dos últimos anos, né? A gente tem uma distribuição de preservativos gratuita, vários métodos contraceptivos que foram sendo aí desenvolvidos, né? Você tem vários deles, não vou ficar falando disso aqui, né? Mas ao mesmo tempo, isso pensando que esses métodos contraceptivos aí, eles desincentivaram a fertilidade, mas ao mesmo tempo nós temos políticas públicas de auxílios, benefícios sociais que muitas vezes a gente julga que isso ajuda a ter mais filhos, né? As pessoas recebem o Bolsa Família por filho, então a gente poderia pensar, então a gente vai aumentar o número de pessoas, porque as pessoas têm um auxílio, então elas vão poder ter o filho, que daí ganha um auxílio, e daí isso, né, incentiva as pessoas a terem o filho. E daí o que a gente vê hoje é o contrário, né? Ou seja, é uma discussão, não tem uma conclusão, né? Mas são várias insights aí que a gente pode querer pensar aí e discutir. Isso seria mais legal no podcast, não vou ficar papagaiando aqui sobre isso, tá? Mas então, essa aqui é a nossa pirâmide, né? Isso é o que está acontecendo aqui, né? Não só em Jaboticabal, como eu mostrei aqui, eu vou voltar aqui. No estado de São Paulo como um todo, né? É uma tendência do Brasil, é uma tendência, se eu não me engano, no Rio Grande do Sul, em algumas regiões está bem pior, né? Então, é uma coisa preocupante a nível nacional, a nível mundial, mas a gente está aqui para discutir, né, a questão local. Paralelo a essas informações aqui, né, ainda aqui no SEAD. Bom, pessoal, então aqui a gente está no site do SEAD, né? Eu cliquei aqui em emprego e salário por setor, né? E aqui vamos entender um pouco como que é a economia de Jaboticabal, né? Quais são os setores que empregam aqui. Então, quando a gente olha, né, por esse emprego e salário por setor, selecionei aqui Jaboticabal, né? Então a gente tem aqui uma primeira informação que nós temos aqui, ó. Emprego formal, 25.364 postos de trabalho. Esse dado é de 2023, beleza? Salário médio, R$ 3.746. Lembrando, salário médio, né? Tem gente que ganha muito mais que isso, tem gente que ganha bem abaixo disso. Mas, em média, o jabuticabalense que está trabalhando, ele ganha R$ 3.746. E os setores, quais são os principais setores, né? Todo mundo pensa que Jaboticabal, nós estamos aqui, tem o agro, tem a parte a agricultura e tal, a gente tem cana-de-açúcar, mas quando a gente fala de trabalho e emprego, pessoal, né, aqui, ó, distribuição do emprego formal por divisão de CNAE, né? CNAE é o cadastro das atividades econômicas, né? Quando você vai abrir uma empresa, você vai ter um CNPJ, esse CNPJ ele vai estar dentro, né, dessa lista de CNAEs, né, que existem aí. Então, quem é dessa parte aí já tá ligado como funciona. Mas o que eu queria mostrar aqui, ó, não sei se vocês estão conseguindo ver aí, eu vou aumentar o zoom aqui, ó, vou até... aqui que tem que aumentar, 90, beleza. Ó, educação é a maior barra, né, é o maior setor que nós temos em Jaboticabal. Então lembra que nós estávamos falando de diminuição das crianças, né, dos nascimentos? Então o nosso maior setor aqui que emprega é o setor de educação. Em segundo lugar vem o comércio. Olha que interessante, 12%, 12,5%. Se a gente somar 13% aqui com 12%, nós já temos um quarto de todo o emprego, né, oferecido em Jaboticabal, ele está no setor de educação e comércio, cara. É escola e comércio. Depois, de educação, comércio, administração pública, defesa e segurança. Aí está o funcionalismo público, Unesp, prefeitura, a própria polícia, bombeiro, enfim, né, setor público aqui, né, em terceiro lugar, 7,3% dos empregos gerados. E depois disso vem obras e infraestrutura, né, e aí segue aqui por várias outras coisas, atividades de atenção à saúde, fabricação de produtos aqui, de coque, produtos relacionados acho que à agroindústria aqui, se eu não me engano, né? Enfim, a gente tem aqui alimentação, a fabricação de produtos alimentícios, mas tudo aqui, eu não vou ficar lendo todos, né? Vocês podem acessar esse site, mas é tudo na casa de 2%, 3% dos empregos, aí vai caindo para 1%, né? Ó. A indústria, né? Fabricação de produtos químicos, a gente tem várias indústrias na cidade, né? São reconhecidas por
estão disputadas, né? As pessoas querem trabalhar nas indústrias porque pagam bem, geram benefícios ali, as pessoas gostam, né? Competem por esses empregos, né? Mas a gente olhando aqui, né? Segundo esse gráfico aqui, não é o principal setor, né? de emprego. Então, isso aqui é interessante a gente tá olhando, até você, se você tá procurando um emprego, cara, eu obviamente já a minha fase de estudar e tal já passou, claro que a gente continua estudando, mas hoje se você tem aí 18 anos e está começando, você tem 20 e poucos anos e está aprendendo a fazer um estudo na faculdade e pretende conviver, morar em Jaboticabal, viver aqui, construir sua vida aqui, né, seria interessante trabalhar no setor financeiro aqui, o setor de educação, né, são os maiores salários, né, e também se você estiver precisando urgente de emprego, você sabe quais são os setores aqui que mais empregam. Então, talvez você esteja me assistindo, você diz aí nos comentários qual setor você está alocado. Eu estou aqui no setor de administração pública, né? Funcionário público. Agora, vamos para a parte da dinâmica, que é, enfim, comecei falando esse vídeo de comércio, fui falar de população, falei, pô, Gabriel, você está fazendo uma anarquia com o tema. Não, não é. Quando a gente fala de futuro, a gente tem que pensar, vai ter gente, cara. Se vai ter gente, se não tiver gente, o que adianta? Vai diminuir, vai encolher, né? A gente vai escolher qual empresa vai fechar? Já pensaram nisso? Então, qual que é o negócio aqui, né? A gente tá falando de comércio, enfim. A gente tem aqui, ó, deixa eu colocar Jaboticabal aqui, né? Não pode esquecer disso. Jaboticabal. Então aqui em Jaboticabal, quando a gente fala de emprego, a gente mostrou ali os setores, mas aqui, ó, aqui mostra a dinâmica, aqui mostra como que a cidade, como o coração da cidade pulsa de verdade, né? No sentido de contratação, de fluxos ali, né? Que acontecem. Então aqui, ó, nessa tabelinha aqui, deixa eu dar um zoom para ficar mais visível aqui no painel aí para vocês. Quero que vocês vejam essa tabela, que é uma tabela muito interessante, ó. Olha que interessante isso aqui, ó. Aqui nós temos os meses de outubro de 2024 até outubro de 2025. Então a gente tem 12 meses aqui pegando de outubro a outubro. Aqui na segunda coluna nós temos o estoque, ou seja, o número de empregos. Número de empregos que existem, que estão postos de trabalho preenchido, tá? E aí aqui, né, na sequência, nós temos a admissão, desligamento, o saldo do mês, né, e o saldo do ano, né? Então, primeira comparação que eu quero fazer aqui, que eu quero comentar aqui. Outubro de 2024, nós tínhamos 23.459 empregos, né, no nosso estoque de Jaboticabal. Então, 23.459 empregos, certo? E em outubro de 2025, 12 meses depois, nós temos 23.523. É isso? Beleza. Então a gente tem um estoque de empregos de um ano para o outro, aumentou 64 empregos. Beleza, aumentou 64 empregos. Mas a gente pode dizer que esse estoque ele está em manutenção, ele está estável. Não diminuiu, mas também não teve um aumento muito representativo. Por exemplo, assim, ó, 1%, isso aqui não dá nem 1% de 23 mil, ou 10% seria 2 mil empregos, né? Se isso estivesse acontecendo, nós poderíamos dizer que a nossa economia estaria em expansão. Nós estamos gerando emprego. Então, abriu uma empresa esse ano, ano que vem mais empresa. Claro, nós temos empresas abrindo, assim como tem outras empresas que fecham, né? Assim como nós temos essa dinâmica, mas no final do mês, no final do balanço, né, que a gente passa a régua, nós temos um estoque de emprego estável, né? Então isso mostra que a nossa economia, ela está funcionando, ela não está numa grande expansão, mas ela também não está em contração. Então isso aqui, esse simples fato de os postos de emprego não estarem diminuindo, a gente não observar isso, já pode dizer um pouco sobre o comércio, né? Pô, será que o comércio está diminuindo? Será que está melhor? Não, tá praticamente o negócio está estável, né? E aí quando a gente vai olhar aqui para os saldos de desligamento e admissão, isso que eu acho muito legal, olha que interessante.
Eu vou pegar aqui, ó, mês de janeiro de 2025 para fazer uma... Vamos começar do mês 1, né? Então, ó, olha só, janeiro, saldo mensal, 529 em contratações. Aí em fevereiro, um saldo de 544, ó, contratando, aumentando. Aí em março já diminuiu pela metade, 250 empregos. E aí abril, aí vem abril, maio, junho, julho e agosto. Só saldo negativo, ó. Menos 165, menos 400. Então aqui já dá mais de 1.000 empregos facilmente aqui. Saldo negativo, né, desligamentos, né, que ocorreram entre abril e agosto, né? E depois de agosto a gente retorna novamente às contratações, setembro, outubro, e se a gente voltasse aqui no gráfico, né, ó, outubro de 24 também contratou, novembro também contratou, e dezembro tem uma demissão de 400. Então, o que explica isso, né? O que eu entendo a partir disso? Quando a gente vê demissão de abril a agosto, obviamente é entre safra, é meio que claro isso, né? Para mim fica mais claro olhar dessa forma. A atividade agrícola impacta no emprego, obviamente, apesar de não ser dominante, né? Mas é nessa época que os contratos acabam, as coisas vão ser renovadas, então há demissões nessas épocas e isso vai acontecendo. Lembrando que, ó, todos os meses tem admissões e todos os meses tem desligamentos. O que nós estamos olhando aqui é o saldo, né? Então, ó, se a gente olhasse só as contratações, ó, janeiro contrata mais, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, tem contratações, tá contratando, mas também tem demissões, mas essas demissões elas acontecem mais em abril, maio, junho, né? Ó, desligamentos, agosto, né? Por conta aí, eu estou explicando isso, que eu acredito que é a dinâmica da entre-safra. Ah, Gabriel, mas e o comércio? Você falou que é o principal lá, o setor de educação, o setor comércio. Cara, educação é simples, ó. Ela entra aqui, ó. Menos 419 de dezembro de 2024, mês de dezembro, teve um saldo negativo de empregos, né? Um saldo de desligamentos, né? Então, qual que é o negócio? Os contratos, né, de educação, escolas e faculdades, elas funcionam de um ano ao outro. Então chega em dezembro, muito contrato encerra. Então isso é uma coisa natural. Não é que está demitindo, vamos fechar tudo. Não. Está havendo, a economia está pulsando normalmente, mas nessa época contratos se encerram. Assim como na entre-safra acontece isso. Então a gente tem essa dinâmica, tá? Tem mês que contrata mais, tem mês que contrata menos. Aliás, já fica, isso é uma dica, né? Compartilhe isso com as pessoas que estão procurando emprego, né? Usem dessas informações. Melhor época do ano para se procurar emprego, né? Você tem aqui já um panorama. É claro que tem contratações, admissões o ano inteiro, mas tem meses que o saldo é negativo e tem meses que o saldo é positivo. Então, se você está pensando aí, de repente, mudar de profissão, mudar, né, de carreira, né, olhar esses meses, olhar essa dinâmica da cidade que você está morando, faz todo sentido, né, para você não estar aí ser um perdido aí, né, tá tentando procurar emprego no mês que mais se demite, por exemplo, né? Então, enfim, isso é estratégia. Então aqui, né, isso elucida, mostra pra gente como funciona a dinâmica de Jaboticabal, né? A gente tem então uma cidade que está encolhendo no sentido de demografia. Nós temos menos pessoas, né, ao longo dos próximos anos e ao longo desses anos, menos pessoas nascendo. E nós temos pessoas morrendo. Uma hora essa curva, como a gente viu ali, 2042, ela vai mudar e a gente vai ter mais mortes do que nascimentos. Então, anualmente a população vai começar a diminuir, né? Como eu mostrei aqui na cidade, né, quando a gente fala do comércio, a gente tenta entender o que está acontecendo e a gente olha para essa demografia, é um pouco preocupante, porque ao longo do tempo nossas atividades comerciais elas vão encolher, vão diminuir, né? Agora, terminando o vídeo aqui, né, já indo para os momentos finais aqui, eu queria fazer uma reflexão sobre a questão que eu comecei lá a falar do começo do vídeo sobre a questão comercial, Monte Alto é melhor, Monte Alto é pior. Pessoal, a minha opinião é a seguinte: eu acredito que nós estamos seguindo normal. Todos os fatores como internet,
concorrência com o Mercado Livre, né? E o comportamento das pessoas, eles são muito parecidos nas cidades. Então, se a gente olhar as cidades, até esses gráficos que eu mostrei aqui, das nossas cidades vizinhas, né? Eles são muito parecidos, né? O comportamento até do Estado é muito a mesma direção, né? A gente se comporta de forma parecida. Então, no meu ponto de vista hoje, né, relacionado ao comércio, o que a gente tem hoje é que teve uma mudança, né, da forma como a gente se comunica. Olha que interessante, vocês estão me assistindo por um vídeo, coisa que há alguns anos atrás eu não imaginava que eu estaria aqui fazendo isso, com toda essa estrutura que só teria numa televisão. E hoje eu comprei esses equipamentos no Mercado Livre, chegou aqui, eu montei tudo isso e estou aqui gravando. Né? Então, isso é uma forma de comunicação diferente daquela comunicação que eu aprendi, que eu fui criado. Né? Então, isso é uma dinâmica diferente. Então, quando você tem uma dinâmica de comunicação diferente, o que pode acontecer, ou o que eu acho que pode estar acontecendo de acordo com o que a gente olha na realidade. No passado, historicamente, a gente tinha uma população crescente. Então, olha que diferença. Todo ano tinha mais gente, as demandas eram cada vez maiores, e as pessoas tinham dificuldade de encontrar os produtos. Então, o comércio antigo, ele basicamente era você abrir a loja. Claro que tem mais coisas, mas vamos pensar assim, o ponto comercial, qual que é a máxima do setor imobiliário? Localização. Então, a melhor localização vende mais, a melhor localização se posiciona melhor, é a loja mais conhecida. Né? Então, isso no passado era relevante. Se você tem uma loja no centro e você abre a loja, as pessoas vão entrar na loja. Olha só de você abrir a porta, as pessoas vão entrar. Isso num ambiente de crescimento econômico, de pessoas, mais demanda, mais pessoas querendo comprar, mais pessoas nascendo, mais pessoas precisando de casas. E essas casas vão de material, vai ser usado material de construção, vai ser usado depois, elas vão ser mobiliadas, elas vão gastar energia. Então, veja, nossa cidade, nosso país, né, mas falando da cidade, ele se expandiu nessa lógica. E agora nós estamos, como o Jaboticabal mostra ali, o estoque de empregos estáveis, né? A gente tem uma economia aparentemente que não cresce, mas também não encolhe, né? É uma economia estável. Então, o que aconteceu dentro dessa economia que eu estou dizendo aqui que é estável? Pode ser que o economista venha aqui e discorde de mim, mas do jeito que eu olho, não aumenta e não diminui. Então, vamos chamar de estável, né? Mas qual que é a questão? Talvez, como nós hoje estamos mais na internet, estamos nos comunicando melhor, o fator da loja física, a posição, aonde essa loja está, não faça tanta diferença. Até porque você vai comprar de lojas físicas de Jaboticabal, locais, pela internet. Né? Não ir lá no site, pagar pela internet, mas a negociação, tem aí, cara, bom dia, boa tarde, eu precisava de... acabou de tocar aqui, um amigo meu retornando um orçamento de uma câmera, que eu quero ver uma câmera de segurança para pôr aqui e tal, e eu não saí de casa para fazer isso. Então, se a loja dele está numa esquina famosa, uma esquina mais valiosa da cidade, que tem mais fluxo de pessoas, para mim não importa. Se ele me responder o que eu preciso e dizer que vem me trazer ou instalar ou algo do gênero, não importa mais a localização física da loja. Vai importar a comunicação dessa pessoa, né? E falando também sobre essa parte da loja física, o que a gente pode ver acontecendo na cidade? Nós temos pequenos centros comerciais, não vou dizer pequenos centros comerciais, mas a zona comercial ela se expandiu hoje na região ali, na Nova Jaboticabal, ali no começo, né? Se a gente pegar ali da Rua Trabalhadores, aquele quadrilátero ali, até chegando ali no Novo Espaço, é uma região comercial, tem várias clínicas, tem lojas ali, tem, enfim, empresas de comércio, né? Mercados e tudo mais. Então, eu estou dando só um exemplo, mas se a gente olhar para os outros bairros da cidade, nós vemos lojas de roupa fora do centro comercial. Nós vemos lojas de móveis fora do centro comercial. Então, quando a gente vai no centro comercial e às vezes a gente vê ali lojas de R$1,99, é porque talvez ali, para a loja de R$99, que tem variedade, que tem, né,
esse perfil de trabalho, produtos muito baratos, né, que com consumo rápido ali, são coisas que não têm durabilidade, né? Você compra uma Tupperware ali que não vai durar muito, mas ela te atende por um tempo. Então ali talvez seja o melhor lugar para essas lojas. Mas você tem lojas de roupa, por exemplo, lá na Avenida do Morada Nova, que é do fim da cidade. Dali você já vê o canavial. E aí, inclusive, acho que a loja está virada justamente para a parte da avenida que você vê a área agrícola. Então, eu falo, peraí, nós temos comércio acontecendo em várias localizações da cidade, né? Então, isso impacta no quê? Se você vai no centro comercial, lá já não é mais o lugar onde todo mundo vai construir uma loja e você vai passar lá e ver lojas bonitas por isso. Então, essa é a minha visão do negócio, a minha explicação. Eu entendi assim, né? E de fato, né, são fatos, não estou inventando nada, né? Agora, isso se deu pela comunicação, né? Agora, se você quer vender mais, enfim, se essa fosse a discussão, aí a discussão é como você se comunica pela internet, né? Aí já é outro assunto, né? Mas essa é uma grande, assim, a forma que eu enxergo hoje, né? Que eu vejo que a comunicação mudou. Então, hoje o centro comercial, talvez você está posicionado ali num lugar que historicamente sabe que nos lugares, localizações melhores são mais caros o aluguel, não faz tanto sentido. Então as pessoas podem abrir o seu comércio num bairro que o aluguel é mais barato, e daí ele consegue trabalhar pela internet, fazer vendas, fechar negócio, né, sem necessariamente trazer, dependendo dos clientes entrando. O que no passado era fundamental. No passado, o comerciante, ele basicamente abria a loja e as pessoas entravam. Depois ele começou a atender o telefone, né? E aí já gerou um emprego de telefonista e atendimento, né? Enfim, coisas que tem até hoje, né? Hoje você tem pessoas atendendo pelo WhatsApp. Então, a gente tem aí essa dinâmica que mudou, né? E no meu ponto de vista, finalizando o vídeo agora, eu não acho que a cidade esteja decaindo no ponto de vista de comércio. Muito pelo contrário. Eu acho que melhorou, cara. Olha o tanto de opção de lanche que nós temos. Quando eu era novo, como se eu fosse velho, né? Mas quando eu era jovenzinho, né, de 13, 14 anos, a gente saía pelas ruas, tinha um lugar que tinha lanche após a meia-noite. Esse lugar era o Paulo Lanches, né? Hoje, você tem uma variedade de lugares para você comer à noite. Você não fica passando fome mais depois da meia-noite se você não comeu antes, não comprou o seu lanche antes, né? E isso no passado, deu meia-noite, ali 10, depois das 11, dependendo do dia da semana, você já não comprava mais um lanche. Então, olhando por esse aspecto, a gente melhorou, né? A gente tem hoje centros ali, praças de alimentação em diversos pontos da cidade. Nós temos várias opções de alimentação, dando um exemplo de alimentação, mas muita coisa mudou também, além, por exemplo, autocenter, cara. Parece que cada vez aumenta mais o número de autocenter, né? A gente tem sempre mais opções de oficina. Olha quantas oficinas tem de carro e moto de Jaboticabal. Pessoas que no passado eram mecânicos, trabalhavam em outras empresas, hoje tem a sua oficina num bairro, tem a sua oficina em casa, né? Então, assim, no meu ponto de vista, a gente aumentou, a gente melhorou. Só que não está visível porque não está todo mundo no mesmo lugar. Não está todo mundo posicionado na mesma rua, competindo quem tem a fachada mais bonita. Não. Hoje você tem as pessoas aí investindo muito em rede social, pagando uma agência, fazendo a divulgação aí com vários influenciadores aí que fazem esse trabalho. E eu vejo que está crescendo mais, né? Esse trabalho aí de influenciadores que fazem divulgação das lojas, né? Então isso está ganhando uma atração. Então isso mudou. E talvez quem vem do passado com uma visão diferente não consegue entender isso. E aí imagina que a coisa esteja decaindo, esteja indo por um caminho ruim. E eu vejo totalmente ao contrário. Eu mesmo, quem me conhece há mais tempo, sabe que eu trabalhei muitos anos e ainda trabalho com polimento de carros, né? E basicamente eu vendia o serviço pela internet. As pessoas me conheciam pela internet. Eu atendi pessoas de Ribeirão, Sertãozinho, Monte Alto, Taquaritinga, Pontal, enfim, várias cidades aqui da região, tudo me comunicando pela internet. E isso há 10, 12 anos atrás, né? Então isso já não é uma novidade. Isso é uma coisa que já vem acontecendo. Mas quem não
viu dessa forma, quem não entendeu dessa forma, talvez não consegue, enfim, fica com essa impressão, né? E realmente a gente anda às vezes no centro do comercial e não tem uma visão de encher o olho e tudo mais, né? Como no passado já tivemos, né? Decoração de Natal exuberante das lojas e tudo mais. Mas, de certa forma, voltando, né? Para concluir o vídeo, eu acredito que nós, Jaboticabal, cresceu no sentido de comércio, nós estamos melhores. Nós temos dificuldades, sim, não vou fazer as críticas aqui, mas nós sabemos dos nossos problemas, né? E eu acredito que uma boa comunicação, assim como uma visão, né? De mundo, né? Uma visão dessa comunicação, não é só contratar pessoas para fazer, mas talvez você que é o proprietário do comércio assumir essa parte, que é uma parte mais valiosa hoje e difícil de encontrar alguém com tanto interesse quanto você em fazer esse trabalho, né? As lojas maiores, os comércios grandes, né? Se a gente pegar historicamente em Jaboticabal, as lojas grandes magazines, que é assim que se falava, eles vieram para cá depois de 1980, né? E o que mudou com essas lojas, com esses grandes magazines? Eles tinham talvez uma condição de venda, de parcelamento muito melhor que o comerciante pequeno, mas o comerciante pequeno tinha um atendimento melhor. Então, qual que é a visão? Talvez hoje o comerciante ele precisa de menos funcionários, ele precisa mais assumir o próprio negócio na parte do atendimento em relação com os clientes, estar definitivamente com a barriga no balcão e focado nessa parte de comunicação e delegando essas tarefas de atendimento, essas tarefas mais importantes, delegando isso menos para funcionários, né? E colocando os funcionários para fazer outros trabalhos mais interessantes, né? O que eu quero dizer com isso? E essa opinião minha, ela foi formada em conversa com realidade, com pessoas. Gabriel, eu só vou em lugar que eu sou atendido pelo dono. Foi isso que eu ouvi. E não foi de uma pessoa, foi de várias. E até eu parando para pensar, né? Tenho esse comportamento. Pô, eu vou ali no açougue que o rapaz ali tá no balcão ali, se não é o dono, é o filho do dono, né? A mulher tá no caixa, ela me lembra do meu nome, ela sabe já o que eu vou pedir. Eu mando a mensagem no Zap, que nem agora eu vou pedir uma marmita aqui. A pessoa que vai me atender, a pessoa me conhece, ela sabe que eu vou pegar e... Enfim, essa relação de comunicação mais humana, mais próxima, né? E o que a gente foi perdendo talvez com a internet é o que a gente esteja procurando hoje, né? Na realidade a gente não encontra, beleza? Então esse é o vídeo, um excelente dia para você, um excelente ano e até a próxima, fiquem com Deus.